الحمد لله الحمد لله الذي خلق الخلق أحصاهم عددا وقسم الأرزاق ولم ينسى أحدا لقد أحصاهم وعدهم وأدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين أما بعد. Pois louvarmos Allah subhanahu wa ta'ala e seguida mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aquele que através do seu esforço e sacrifício ensinou à humanidade a palavra da unicidade, juntamente com os seus ilustres companheiros sahabas e aqueles que seguir esta mesma linha até o derradeiro dia. Caros, respeitosos, queridos irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islamo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, hoje vamos falar da paz à luz do Islamo. Tratando-se do Dia da Paz, é muito importante essas ocasiões nós trazermos à sociedade e para mostrar que o Islamo não simplesmente termina na mesquita, mas abrange aquilo tudo que faz parte dos direitos humanos, assim como que é o bem-estar de toda a sociedade. O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ele lutou e combateu para trazer a paz na sociedade. Esta foi uma das preocupações que o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam levou e ensinou à humanidade e colocou dentro de cada muçulmano para que essa fosse uma responsabilidade dele em qualquer sítio que estiver, transmitir a paz para o seu próximo. Hoje, se nós analisarmos a história, vamos ver que com os dados muito recentes, o mundo conhece o que é direito, o que são direitos humanos. Em 1948, é o ano que lança-se a divulgação dos direitos humanos, onde isto traz os direitos humanos, reúne a presença da justiça, da paz, da liberdade, em contradição aos direitos gerais aos direitos gerais humanos. O Islamo, Allah subhanahu wa ta'ala, quando manda o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ao mundo, nós vamos ver uma triste notícia ou um triste momento que o mundo passava, não simplesmente na Arábia Saudita. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nós certamente enviamos a ti, ó Muhammad, senão a ser uma misericórdia, uma paz para toda a humanidade. Então, essa situação da injustiça, do medo, vivia-se em todo o mundo. E a vida só era privilegiada para certas pessoas. Se nós analisarmos os chefes, os dirigentes, os governantes, eles escreviam as leis para favor daquilo que eles querem. Então, o Islamo, quando chega, é que inverte o cenário. A mulher, em particularidade, não tinha nenhum direito no mundo. Até os próprios árabes, eles enterravam as suas próprias filhas vivas. Então, essa situação, a Pérsia, eles não tinham limite de alguém determinar com quem pode casar. Se decidir casar com a mãe, casar com a filha, casar com a irmã, a pessoa estava livre para fazer e cometer esse casamento. Não tinha nenhum limite, nenhum trâmite que dava que não, esta é sua mãe, não pode casar. Então, tudo isso porque o homem puxava os direitos para ele. Até que o próprio rei da Pérsia, ele tinha 12.000 mulheres. E se nós olharmos, ele tinha 50.000 cavalos da melhor raça. Então, isto quer dizer que tudo que era bom, puxava para eles. A Europa estava mergulhado no fanatismo, estava orgulhado
no desentendimento entre eles, as seitas cristãs, elas estavam numa situação que tinham mais ódio entre eles que até as bestas eram mais humanos do que o próprio homem. E se nós vermos a China, não queria saber nada do Deus. Ele nem sabia que Deus existe. A Índia estava mergulhado em adorar, até hoje, o sítio com mais igrejas que adora-se Deus falso é na Índia. Então, essa situação criava com que o mundo não tivesse e não soubesse o que é direito humano e o que é liberdade, o que é paz. Allah subhanahu wa ta'ala, nessas situações que o mundo estava a enfrentar, ele que manda o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é que traz a religião islâmica. A religião islâmica nós sabemos muito bem que é Islamo. Islamo vem da palavra paz. Allah subhanahu wa ta'ala, dentre um dos atributos dele, é as-salam. As-salam é o detentor da paz por excelência. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem esta qualidade, dentro um dos nomes deles é as-salam. Então, isto, se nós falarmos da paz, vamos perceber que pela primeira vez o mundo saboreia, conhece o que é liberdade, o que é a paz, através do Islamo e através dos ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E nós hoje estamos no dia 4 de outubro, onde o Moçambique toma este dia como o dia da paz e da reconciliação. Depois do Islamo ter dado esses ensinamentos, o Islamo ter transmitido este calor de se sentir o que é a paz, de o ser humano conhecer qual é a liberdade, qual é o seu direito. Novamente, as pessoas voltaram a cortar, a transgredir essas leis. É por isso que, depois das 2 guerras mundiais, houve uma imposição maior que lançou-se os direitos humanos em 1948. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, quando lança aquilo que nós sabemos que é Hajjatul Wada, o Hajj da despedida, em 632, só para nós vermos essa diferença, eles lançam-se ao mundo os direitos humanos em 1948, já passaram aqui aproximadamente 1300 anos. Quer dizer, o Islamo conhecia a paz, conhecia os direitos humanos, muito mais do que do mundo perceber o que cada um tem que fazer com o próximo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele deixa um conselho no Hajjatul Wada, que este conselho, quando foi se fazer o estudo, todos os direitos humanos foram extraídos neste conselho do profeta, do Hajjatul Wada. Querendo dizer que o Islamo conhece muito mais a paz, conhece muito mais o que é liberdade, conhece muito mais o que são direitos humanos do que o mundo em geral ou o mundo atual. Mas isto sempre nunca deixou de perder o controle por questões das divergências partidárias. A mesma coisa, mesmo depois do lançamento dos direitos humanos, 28 anos depois, estamos a falar 28 anos depois do lançamento, o Moçambique entra em contradições e divergência partidária, aquilo que é o vulgo a Guerra dos 16 anos, que veio derrubar, romper tudo aquilo que se diz direito humano. Mas o Islamo ele já tinha determinado isso há muitos anos depois. E assim, depois deste acordo, em 1992, quando é assinado no 4 de outubro de 1902, é que é assinado em Roma a paz e a reconciliação. O país volta de novo a reconhecer esses direitos. Aqui, se nós revermos, o Islamo nunca fugiu desses direitos, nunca fugiu
desses trâmites. Hoje nós estamos muito felizes, é feriado. Hoje é feriado, é dia da paz. Mas se nós vivermos na realidade, vamos ver que o Islã define a paz muito mais do que aquilo que hoje vivemos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith curto: Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. O muçulmano verdadeiro é aquele cuja maldade da sua língua e as suas mãos, o outro muçulmano está salvo. Este hadith tem muita informação, mas nós vamos tentar resumir em poucas palavras em 4 lições muito importantes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele quando nos transmite este hadith, quando nos ensina os sahabas, ensina a nós, ensina a todos os muçulmanos até no dia do Qiyamah. Ele deixou um legado para que você, sendo um muçulmano, cada sítio que você estiver tem que transmitir a paz ao próximo. Na sua casa, com a sua família, tem que transmitir a paz. No serviço, tem que transmitir a paz. Com o vizinho, tem que transmitir a paz. Então, esta é um dos legados que o profeta deixa. Então, se você na sua casa transmite a paz, não vai precisar que o governo crie condições de te dar a paz. O governo tem setor dele. Mas o Islã te dá também esta categoria e esta responsabilidade. A qualquer sítio, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, só para trazer um exemplo claro, vieram queixar uma senhora que esta mesma senhora jejuava, fazia jejuns facultativos. E nas noites, ela pernoitava a fazer o solar. Uma vizinha não muçulmana veio queixar a esta muçulmana, ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizer que, ó profeta, existe uma senhora que ela jejua durante o dia. E ela, durante a noite, nós ouvimos a fazer o salat e tahajjud. Mas ela, quando acorda, prejudica nós com a língua. Quer dizer, não deixa a paz, não dá a paz às vizinhas. O profeta, ele disse, La khayra laha, ia final. Não há nenhuma boa nova para esta mulher. Na verdade, ela já está decretada o inferno. Afinal de contas, a tranquilidade, a paz, o sossego, até chega neste patamar. Você prejudicar o seu vizinho, independentemente ele não sendo muçulmano, você paga isto com o inferno. É esta situação. Você transmitir paz. O Islã, ele chama isto como uma coisa prioritária. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz, Al-Muslimu man salima al-muslimun. A primeira coisa neste hadith, a primeira lição que este hadith nos dá, nos mostra aquilo que é milagre do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz, Khamsun utitu, 5 coisas eu fui dado, lam yu'ta nabiyyan min qabli, e que essas 5 coisas não foi concedido a nenhum profeta antes. Dentre essas 5 coisas, para não alongarmos, ele disse, Jawami'ul kalima. Eu fui dado o dom da expressão. Então, o profeta, ele falava uma curta frase, uma simples palavra, enquanto esta palavra, esta frase, estava repleto de significados, de aulas. As pessoas, os sahabas, os alunos pegam esta mesma palavra, compilam livros. Então, este hadith que hoje estamos a levar também não foge desse trâmite. Um hadith curto com enorme significado. Diz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Muslim, o verdadeiro muçulmano, Man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. É aquele que a sua maldade e as suas mãos, a maldade das suas mãos e da sua língua, os outros muçulmanos estão salvos. A segunda lição que este hadith nos traz, o profeta vem nos indicar os parâmetros ou os graus que a religião ocupa do bom comportamento. Esta é a segunda lição.
O Islã, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: "Bu'istu li'utammimu makarim al-akhlaq." Eu fui enviado para vir completar os últimos patamares do comportamento, da boa conduta. Dentre uma das coisas que reúne este hadith é a boa conduta. A boa conduta sente-se com a sua reação, com a reação das suas mãos e a reação da sua língua. É por isso que o Almo disse: nós não conseguimos identificar as pessoas até que eles se expressam. Quando eles falarem, é daí que vamos dar a nota que a pessoa merece. Este veste bem, afinal fala isto. Quer dizer, perdeu 100% de classificação só porque abriu boca por 2 minutos. E também, da mesma forma, alguém ganha pontuação quando ele se expressar. Então, a fala é uma das coisas muito, mas muito importante para cada um de nós. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele volta a repisar: "Inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaq." Os mais amados dentre vós, do meu povo, são aqueles que são bons, do comportamento, que têm boa conduta. Então, este hadith reúne-nos, ensina-nos que o muçulmano ele tem que ter boa conduta a qualquer sítio que estiver. E isto, a boa conduta não traz senão a paz, senão a tranquilidade. Então, esta é a segunda lição que este curto hadith nos transmite. A terceira lição é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aqui menciona simplesmente 2 órgãos do ser humano, que é a língua e as mãos. O ser humano, nós sabemos, o profeta, assim como Allah subhanahu wa ta'ala, ele no Corão diz: "Ma talfaz min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Ele diz: não há ninguém que vai se expressar, não há ninguém que vai falar nenhuma coisa a não ser que Allah, a não ser que esteja com eles anjo a registrar tudo que esta pessoa fala. Tudo o que nós falamos está a ser registrado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por que ele escolheu as mãos e a língua? Esta é a terceira lição que este hadith nos dá. Em todo órgão humano, as partes mais perigosas que combatem contra a paz é a língua e as mãos. É por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aqui descreve esses 2 órgãos. Em todo. Aqui os alunos até vêm a serem mais amplos, a descrever mais. A língua, só simplesmente com a língua, a pessoa mente, acusa, faz falso testemunho. Então, tudo isto, ele fofoca com a língua. Então, tudo isto, ele pratica com a língua. E com as mãos, mata, bate, rouba. Então, todos esses são pecados cometidos com as mãos e a língua. E se nós vermos hoje qualquer sítio do mundo que é a guerra, é por falta de desentendimento. Quer dizer, uma parte a língua falhou. Depois da língua falhar, recorre à matança, bombardeio, que já praticam com as mãos. Então, só para vermos, mas naquele tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam resumiu tudo o que estamos a viver hoje, dizendo que al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. O verdadeiro muçulmano, o muçulmano completo, que reúne o bom comportamento, é este que a maldade da sua língua e das suas mãos, os outros estão salvos. Um curto hadith. E a quarta e a última lição, para terminarmos. A quarta e a última lição. Por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele no hadith primeiro menciona a língua e depois as mãos? No Islã existe um estudo que é feito
que é anteceder a informação primeiro do que a outra. Esses estudos resumem em que tudo que é prioritário perante o Islã tem que ser primeiro a ser mencionado. Por isso Allah diz: "Wa aqimu salat wa atu zakat." Chegamos à conclusão que o salat é melhor que o zakat. Então, Allah normalmente ele traz este ensinamento. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele no hadith menciona a língua, depois as mãos, porque a língua é a mais perigosa do que prejudica mais, retira a paz na sociedade do que as mãos. Até temos aquele dito que a ferida da língua demora mais a curar do que a ferida da mão. Então, esses ditos todos são tirados do Islã. O Islã já falou isso há muitos anos atrás. Se nós já vermos as consequências que a língua provoca, primeiro, descreve-se aqui a facilidade de romper uma tranquilidade ao próximo. Você, sem se aperceber, já pode ofender o outro. Quando ele fica triste, você retirou a paz dele. É por isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: "Inna al-muslim la yatakallam, inna al-abd la yatakallam bi kalimatin la yulqa alayhi al-bal." O muçulmano vai proferir uma língua, uma palavra, que esta palavra ele não vai perceber como é que proferiu e onde é que proferiu. Então, de uma forma, por falha, ou por falar, não controlar, você em um segundo não sabe controlar quantas palavras você proferiu. E no meio daquelas palavras, pode proferir uma coisa, uma palavra, min sakhatillah. O profeta disse que esta palavra pode provocar a zanga de Allah, fayulku bihinnar. E através só desta palavra, Allah te pôr no inferno. Uma palavra. Que você não se apercebeu quando falou. Então, o profeta, ele aqui, primeiro, menciona a língua devido à facilidade que a língua escorrega, a língua tira a paz do próximo. Esta é uma particularidade. E a outra particularidade é que a língua prejudica os vivos até os mortos. Quer dizer, você com a sua língua, até quem já está embaixo da terra, você fala mal deles. E o profeta proibiu que não podem falar mal dos vossos mortos. Porque se aquilo for real, este está a ser castigado por aquilo que você está cometendo, através dele. Quer dizer, você, até quem está enterrado, você não deixa em paz. O profeta, ele resume tudo isto: Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. O verdadeiro muçulmano é aquele que dá tranquilidade a outro muçulmano, transmite a paz a outro muçulmano e não prejudica a outro muçulmano. Então, tudo isto, para resumirmos, Allah subhanahu wa ta'ala recomenda-nos nós a termos um coração limpo. Tudo isso presume-se cada um ter o coração limpo. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Há dia que o dinheiro não vai ajudar em nada, os filhos não vão ajudar em nada, exceto aquele que chegar a nós com um coração repleto de paz. Então, um coração limpo, um coração... Então, uma das coisas aqui, você para transmitir a paz, não festejar um dia sem saber se na verdade existe paz. Para transmitir esta paz, primeiro tem que ter paz consigo mesmo. Esta é a primeira coisa. E esta paz carregar para o dia do Qiyam. Então aqui descreve-se a paz, tem que limpar o coração do ódio, de inveja, de rancor, de ciúmes, de coisas que provocam mais doença. E quando você tem isto, você não vai conseguir amar a si mesmo, muito menos amar o seu próximo. Pedir que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos a compreensão do pouco que acabamos de ouvir, que Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos paz, liberta a situação que o Cabo Delegado está a viver, liberta a situação que a Palestina está a viver e traz-nos a paz a nível mundial. Amém, amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.